Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Programação de Engenharia de Software, lá do ICOMP, na UFAM. Hoje, dia 25 de março, sexta-feira. Hoje, aula de laboratório, depois da semana da SuperTech Week, da semana que o professor Moisés ficou um pouco dodóizinho, cara. Então, vamos recuperar. O tempo tá aí para isso. Qual é o objetivo da aula de hoje, pessoal? Nós vamos brincar hoje um pouco mais de matrizes. Então, estou assumindo que está todo mundo aqui com com o seu fonte da aula aberto aqui. Vamos abrir o fonte da aula de março ainda, aqui do mês de março. Você já tem aqui a classe matriz básica aberta com vocês, então eu vou só atualizar aqui aos pouquinhos os métodos que a gente foi implementando. Deixa eu fazer meu campo. Pensei que eu já estava feito o login aqui, meu garoto. Vamos lá. Pronto, login de novo. Esse Firefox, um brincante mesmo, né? Vamos lá. Pronto. Fiquem ligados aqui que a gente vai atualizar. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu falei para vocês, é assim, que eu pedi na sexta passada, é que eu passei para vocês a classe básica, né? E pedi para vocês fazerem os métodos elementares, aqueles que a gente fez nos vetores. Então bora ver as versões elementares aqui que a gente tem implementado e a gente vai brincar com elas. A primeira parte elementar que vocês deveriam ter feito são os construtores. Então a gente tinha dois construtores lá nos vetores. Qual era o construtor? O construtor que inicializava com um valor padrão e um construtor que inicializava com um tamanho de vetor que a gente passasse para ele. Então, fiz aqui esses dois construtores. Está aqui um construtorzinho que inicia com 5, né? Tal. E tem o nosso amigo construtor aqui que inicializa com números de linha e coluna dados. Então aqui a gente já consegue controlar. No nosso caso aqui, a gente tem linhas e colunas com tamanho 5, e aqui eu posso começar com matrizes de tamanhos diferentes. Pô, legal. E uma coisa bacana, a gente iniciou na última aula, eu inicializei, só que assim, eu não fiz, tá inicializado com 0, porque eu não coloquei nenhum método de inicialização. Então acho que seria a primeira coisa que a gente teria que ter feito. Lembrando, os atributos básicos dessa classe aqui são matriz, número de linha, número de colunas, porque agora a gente não tem mais o tamanho do vetor. Agora a gente tem o número de linhas que a matriz vai ter, o número de colunas que ela vai ter, ou a dimensão I, ou I, o número de Y, o número de J, dependendo se a gente usar uma fala mais matemática. Aí então a gente viu o get o elemento e o set elemento, só que a gente viu agora que a gente precisa passar o endereço agora. Tipo, o endereço antigamente no vetor tinha só um número, só um índice. Agora a gente tem que passar um endereço composto de dois índices. O índice da linha e o índice da coluna. Então a gente tem dois índices agora para pegar e dois índices além do valor para colocar o valor que a gente quer inserir dentro do nosso atributo mat, que é o array bidimensional que está lá na nossa matriz. Tem o get linha no get e o set número de colunas aqui. Pessoal, aí eu vou começar. O inicializa randômico. Bora brincar com o inicializa randômico. Então, assim, no vetor, qual foi a estratégia que eu usei para fazer a inicialização randômica? Então, eu peguei uma quantidade eu peguei um valor que eu ia colocar, fiz aquele laçozinho bacana de inicialização. E o que eu fiz? Toda vez que eu inicializava, eu colocava um número que era mais ou menos o tamanho do vetor. Como a matriz é um negócio um pouco maior, o que eu fiz? Eu faço a soma do número de linhas e do número de colunas, multiplico por 2 e pego um número randômico dentro desse intervalo entre 0 e esse cara aí. E seto esse valor na nossa matriz aqui. Bora ver como fica, cara. Vamos aqui no nosso main aqui. Eu fiz muitas coisas aqui que a gente vai brincar, tá? Vamos lá. Mat1 imprime. Java C main. Java main. Olha aí, uma matriz 10 por 10 totalmente zerada. Professor, mas faz uma diferente aí, professor. Tá bom, cara. Uma matriz, sei lá, 5 por 5, 5 por 10, tá. Esse aqui é o padrão, né? Vamos agora inicializar ela randômica, né? Então, vamos lá. Mat1 ponto
Vamos pegar o nosso método aqui, inicializa randômico. Deixa eu dar um rádio aqui nesse negócio aqui, para não atrapalhar a nossa visão, né? Oi, será que eu salvei alguma coisa? Inicializa randômico. Opa, mate 1, né, professor Moisés? Compilou direito aqui, vamos lá. Agora vai. Tá aí, agora tá randômico. Vamos lá, 5 mais 10 seria um número bacana aí. O que que a gente tem aí? 5 mais 10, 15. 15 vezes 2, 30. A gente teria números aí, seria entre 0 e 29, entendeu? Incluindo o 29 e o 0, não vai ter o 30. Então é mais ou menos o que a gente está encontrando por aqui. Pô, bacana, professor. Dá para fazer mais inicializações? Dá, pô. A gente pode fazer a inicialização padrão. Qual? Aquela que a gente passa o valor, pô. Que é, na verdade, é a base da inicialização randômica, né? Então, imagina, tu pega o mesmo método, só que a única coisa que tu faz é esse valor aqui, tu passa ele para ser um parâmetro do cara agora. Então, em vez de você gerar um número a partir de um gerador de número randômico, que é o que a gente fez aqui, você só faz tirar essa linha aqui, põe o valor aqui e diz que você recebe como um parâmetro. Então, aí você já começa a ter mais uma opção de inicialização, né? Aí inicializa com quem? O número aqui, vamos lá, coloca 6, pô. Vamos ver. Pronto, tudo com 6. Então a gente já tem duas versões do método de inicialização que está sendo sempre equivalente. A minha ideia aqui é a gente fazer coisas equivalentes ao que a gente fez no vetor para vocês verem parte básica de matriz aí que a gente tinha que ter coberto aí com as nossas implementações. Lembrando, a nossa implementação, o nosso imprime aqui está todo bonitinho. Pessoal, tem jeito de fazer isso aqui muito melhor, colocando barrinha, fazendo um negócio bem direitinho. Tipo, se o número tem 2 linhas ou 3, você tem 3 caracteres, você faz o ajuste e tal. Essa aqui é a versão mais básica. Só lembrando, vocês fazem o print para ele imprimir sempre quando ele está variando as colunas, continuar imprimindo a mesma linha. Quando ele muda de linha, aí você vai, dá um print lá e ele pula a linha. Aí fica essa impressão aqui. É mais ou menos organizada, né? Não vamos dizer que tá. Isso aqui fica bonito quando os números ajudam. Começando agora, eu vou até pegar aqui, eu vou até aqui abrir a classe vetor para a gente ver um dos algoritmos que tinha aqui. Que era o algoritmo que faz sentido a gente fazer aqui, né? Que é o algoritmo de busca. Vamos ver o algoritmo de busca aqui. Como é que a gente fez o algoritmo de busca? Bem, não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou com vetor, aconteceu uma coisa muito engraçada. Nós trabalhamos percebendo que haviam duas formas de implementar. E a gente tratei até na sala com vocês um pouquinho de introdução à complexidade computacional. E vocês viram que a gente tinha duas versões aqui para esse busca. O primeiro é aquela busca que usava o para, que ia até o final do vetor. Aí se o cara estivesse lá dentro, ele retornava true para o cara no final. Só que eu falei para vocês que é muito mais esperto, né? A gente assim, vai que a gente tem muita sorte e o elemento que a gente está procurando está na primeira casa. Pô, já imagina, tu encontra o cara na primeira casa, tu vai andar um vetor de 1 milhão de elementos, tu já descobriu que o cara tá na primeira casa. Pô, chato, né? Fica meio triste isso. Aí o que a gente fez? A gente começou a pensar, não, professor, então vamos dar uma melhorada para não ser um algoritmo tão tapado assim. Bora. A gente fez o algoritmo então usando o enquanto. Então o que aconteceu aqui? A gente adicionou um flag chamado resposta. Então, se o cara encontra a resposta dentro do vetor, naquele momento, se a chave foi encontrada, ele seta aquele cara para true. Beleza, a resposta foi encontrada. Normalmente a gente usava esse flag aqui, dizer que encontrou, para assim, aí ele passava o para todo, se o flag lá, retornava o flag, se ele foi setado. Agora a gente vai dar um segundo uso para esse mesmo flag. Se a gente descobrir que ele foi setado antes de chegar no final do vetor, a gente para e já retorna a resposta. Então a gente deu uma melhorada no algoritmo do vetor fazendo esse pequeno hackzinho aí. O que é? A gente transformando em while e adicionando esse carinha aqui, ó. Olha que bacana. Então a gente não precisa mais dar aquela volta toda para poder dizer que o cara estava ou não lá dentro. Se ele estiver lá dentro, beleza. Então a resposta aqui, que é o nosso não está presente, é falso. Então enquanto não chegar no final do vetor e não tiver resposta,
Continua procurando aí, brother. A gente já viu que o pior caso disso aqui é quando a gente não tem o cara dentro do vetor. O cara tá fora, tá lá, não tá lá dentro do vetor. É o pior caso. O caso menos pior é quando ele tá na última posição. E o melhor caso é quando ele tá na primeira. Então agora a gente vai tentar passar já com essa ideia otimizada para a versão da matriz. Então como é que funciona? Vamos olhar aqui o busca na matriz. Olha que lindo. Tá aqui o buscão da matriz. Como é que funciona, pessoal? Dessa vez a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez lá para o vetor, só que agora para as duas dimensões. O que significa isso? Se a resposta for encontrada, tipo a chave que eu estou procurando, estiver dentro da matriz, em algum momento da matriz, em alguma das linhas, em alguma das colunas da matriz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para ele sair do loop da linha, quer dizer, da coluna que ele está andando, né? E depois ele sair do loop da coluna. Porque não adianta ele sair, porque senão ele vai pular para a próxima. Tipo, ele está andando numa certa coluna lá. Tu sai desse loop com o while, ele volta, ele vai querer andar na próxima. Então você tem que sair tanto do loop da coluna quanto do loop da linha, que o loop da linha desce e o loop da coluna está andando. Então a gente tem que sair dos dois loops. Então aquela mesma estrutura que a gente usou, a gente vai usar duas vezes, ó. Faz enquanto duas vezes aqui. E sempre faz a brincadeira. Como eu estou transformando isso aqui num enquanto, esse aqui é o laço que faz a brincadeira das colunas. E aqui é o laço que faz a brincadeira das linhas. Então, o nosso continha está aqui. O continha mais está aqui, que é o incrementador, que ele fica antes do cara. Enquanto eu não chegar no final das linhas, enquanto eu não chegar no final das colunas. Pronto. O algoritmo funciona direitinho aqui. Bora fazer um teste com ele, né? Para ver se está tudo funcionando direitinho. Deixa eu voltar aqui pro meu inicializa randômico, que ele é muito mais gostoso, né, cara? Vamos lá. Tchan. Opa. Inicializa randômico, vai imprimir. Aí eu vou colocar o seguinte, vou dar aquele system.out.println mat1 ponto busca. Quem eu vou buscar, cara? Eu vou buscar o número 7, cara. Vamos ver se o número 7 vai aparecer em algum lugar da nossa matriz. Olha aí, cara. Segundo nossa implementação, o 7 está em algum lugar. Eu já vi ele aqui, né? A primeira visualização que eu estou conseguindo ver dele é aqui, ó. Na linha 02, na coluna 07, né? Na linha 7, na coluna 7. Tô falando pelo índice, não pelo número ordinal, tá? Então, tá ali o primeiro número 7. Será que tem mais algum outro, cara? Vou repetir aqui o código. Execução para ver se ele funcionou de novo, né? Tem eu já tem 7 na primeira linha, cara. Olha lá. 15, 19, 5, 17, 7. Oh, fácil. Mole. Próximo. Tem mais 7 aí? Sempre vai ter um 7. Cara, acho que vai ser difícil uma que não tem um 7. Tudo bem, cara. Número cabalístico, né? Ele aparece várias vezes, a gente não tem controle sobre isso. Bem, galera. Vocês viram então aqui como a gente faz a busca. Pô, um negócio bacana, né, professor? É, legal, tal. Pessoal, esse negócio de imprimir a matriz, ele dá muito pano para manga, cara. Dá muito pano para manga e a gente já viu que tem muita coisa que a gente pode fazer legal. Um cara que a gente talvez tem que pensar assim é o seguinte, professor. Sabe aquele método que o senhor usou para trocar os vetores lá trocar os elementos no vetor? Dá para fazer uma versão dele de matriz? Dá, pô, olha como é que é. Só que aqui é engraçado, tu tem que passar o endereço do primeiro cara, o índice do primeiro, assim, a linha do primeiro e a coluna do primeiro, e depois o índice o endereço do segundo, que é a linha do segundo e a coluna do segundo. E faz a mesma tecnologia que a gente usa no vetor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o troca. Tá aqui, ó. Olha lá, esse aqui é o troca do vetor. Tá vendo que a gente pega só um cara, ó? Só um índice, né? Pega dois caras aqui, passa os dois endereços. Olha o troca da matriz. Passo dois endereços. Na verdade, isso aqui é o endereço do primeiro elemento, isso aqui é o endereço do segundo elemento, e a troca é igualzinha, bicho, não muda nada.
Olha que bacana, que legal. Pessoal, agora vem a primeira tarefinha para a gente fazer junto aqui. Eu quero que vocês façam junto comigo. É o seguinte, existe uma operação que a gente faz e eu quero que vocês vão fazer as duas formas dela. É você imprimir a matriz, assim, você tem a forma que eu imprimi a matriz aí. Eu quero que vocês imprimam, olha lá, vocês vão fazer dois métodos agora. Que métodos são esses? É fazer a matriz transposta. O que é matriz transposta? É a matriz trocado, linhas por colunas. Então, olha o que eu vou querer que vocês façam. Eu quero que vocês façam um método que imprime a matriz transposta. E dois, eu quero que vocês façam um segundo método que transpõe a nossa matriz. Olha a parada. Um é para imprimir a nossa matriz, tipo, pega o teu objeto interno, imprime ele transposto. Então, imprimir essa matriz transposta. O segundo, eu quero que vocês transponham os elementos da matriz. O que é isso? Transpor o elemento da matriz. É pegar o cara que está no índice 7,1, ele vai para o 1,7. Para o cara que está no índice 4,1, ele vai para o 1,4. Então, eu quero que vocês façam esses dois métodos agora. Primeiro, faça um método que imprime a matriz transposta. Tu pega a matriz do jeito que está e transpõe ela para imprimir, mas você não pode alterar os teus objetos, os teus atributos lá do teu atributo mat, do teu array. Não pode mudar ele. Só tem que imprimir ele transposto. E depois um método que transpõe, aquele que troca os caras de posição. Aí a matriz fica transposta em comparação com o que ela estava antes. Vamos lá, galera? Todo mundo aí agora, 10 minutos, vou assim, 5 minutinhos para imprimir e depois transpõe, tá legal? Eu vou fazer isso que o João tá fazendo aí. Eu vou dar pausa aqui e já vou colocar a classe inteira lá no Colab Web. João, cara, se você procurar aqui no arquivo fontes da aula do dia 11, já tem a classe matriz aqui, tá? Já tá toda aqui. Basicona. Eu vou adicionar aqui a que eu fiz agora, tá legal? Vamos lá, pessoal. 10 minutinhos para vocês aí. Bem, senhores, estamos voltando aqui agora da nossa pequena pausa técnica. Vamos ver agora como é que a gente faria para fazer a impressão da matriz transposta. Então, vamos lá, cara. Como a gente quer só imprimir a matriz transposta, a gente não quer transpor a matriz. Então, assim, eu já dei a dica para vocês, né? A matriz transposta é você imprimir o que é linha no lugar de coluna. Tipo, tudo que está na linha 1 vai virar a coluna 1, tudo que está na linha 2 vai virar a coluna 2. Se a gente quer imprimir só, tem uma forma bobona de fazer isso. Então, como é que vai ser, ó? Primeira coisa que vocês fazem, vocês pegam o algoritmo, a impressão da matriz. Coloca ela de novo aqui. Aí é o seguinte, ó. Nessa hora aqui que vocês estão fazendo a impressão, então tem um contilhinho, um conte coluna. Inverte esses caras, cara. Em vez de você mandar a coluna, esse cara aqui, fazer a coluna, tu troca pela linha, cara. Olha lá, é isso aqui, ó. E pega o contilhinhas, pela coluna. Só que esse tipo de hack aqui, tu tem que colocar aqui, ó. Tu tem que colocar um comentário. Essa aqui é a parada toda. É porque assim, tu não comenta, troquei linha por coluna. Não, tu tem que dizer, não é o que você fez, é qual o objetivo de estar fazendo isso. Ele vai pegar a posição transposta daquela que estava, entendeu? Então essa que é a grande sacada de imprimir transposto, porque você mantém a sua matriz normal, não mexe nela em nada, mas você está trocando agora a linha pela coluna. Bora ver isso acontecendo. Tem aqui o imprime, e eu vou colocar o imprime transposto, né? Opa. Vou pegar aqui logo, né? E aí o ponto todo que eu sempre gosto de falar, pessoal. Não compliquem o que não precisa ser complicado. Assim, vocês vão perceber que na nossa área já tem tanta coisa complicada na vida, brother. Tu não precisa complicar mais de graça nada, cara. As complicações elas vêm assim, olha, tu tá respirando,
fica complicado. Então, assim, quanto mais você evitar complicação, melhor. Então, assim, se é só isso que você fazer, só faz isso, cara. Não precisa. Não cria confusão além do que precisa. Ou, vamos lá, o que aconteceu aqui? Ah, a nossa, olha só, uma pegadinha importante. Da forma como eu fiz aqui, tem uma pegadinha. Qual a pegadinha, professor? Só funcionaria para matriz quadrada. Dessa forma que eu fiz aí, ó. Vamos ver juntos? Agora funcionou. Deixa eu até fazer o seguinte. Deixa eu imprimir duas linhas aqui para a gente ter o controle para saber direitinho o que aconteceu. E a gente já vai corrigir o código para ele pegar qualquer coisa. Opa, coloquei o print no lugar errado, né? É entre os imprimes. Pronto. Olha aí, ó. O que é a primeira linha virou a primeira coluna. 11, 14, 5, 13 e 11. 11, 14, 5, 13 e 11. Então, dá tudo certo, cara. Então, não precisa. Ah, o que acontece agora? Essa aqui é uma das formas de fazer, mas vocês viram que ela tem uma pequena falha, cara, uma pequena falha. Aí, assim, qual é a segunda forma de fazer? Vocês já começaram a perceber que eu gosto de fazer esse negócio, né? Faz uma primeira jeito, segundo jeito e tal. A segunda forma de fazer, cara, é a que o Thiago falou. O Thiago deu spoiler, cara. É você malandramente, cara. Você aqui você pode continuar mantendo esse cara aqui, ó. Continua mantendo ele certinho. Mas você troca a ordem dos paras. Por que que acontece isso, pessoal? Porque aí, o que que vai acontecer? Você pode fazer isso aí, só que o para que vai andar primeiro vai ser o da linha. Aí ele vai imprimir tudo certinho. Então, tem várias formas de fazer o negócio. Bora tentar ver aqui se a forma do Thiago vai funcionar. Vamos lá. Olha lá o que eu vou fazer. Vou pegar esse cara aqui. Opa. Bora ver como é que acontece? Vamos testar cada uma delas. Programar tem que ser uma experiência, cara. Vocês têm que entender as consequências. O ideal é que vocês consigam sacar a consequência antes de executar o negócio. Vamos lá? Opa, eu acho que eu não. Onde foi? Ixi, peraí que eu copiei a mesma linha duas vezes. Ah, tá aqui agora. Pronto. Já até zoei alguém aqui que eu não era pra ter zoado. Deixa eu ver quem que foi que eu zoei. Tá faltando aqui. Peraí, vamos lá. Pronto. Esse negócio de chave, galera, ele sempre dá uma pegadinha. Sempre tomem cuidado com chave, viu? Porque ele dá uns errinhos que não é pra dar assim. Olha aí, vamos fazer o teste agora. Vamos fazer o teste agora. Se pega com matriz que não é quadrada, cara. Olha lá. Funciona, cara. Porque qual é a parada do funciona, pessoal? Vamos lá. Agora vamos tentar entender de antemão por que, a outra versão estava dando errado. Lembra que é o seguinte: a gente não trocou linha por coluna. Beleza. Quando você colocou o conte linha e conte coluna, no lugar da conte coluna, tem que lembrar, na coluna tem uma certa quantidade de números que o atributo da coluna vai. E você colocou o conte-linha lá. O conte-linha, ele vai até onde o número get-linhas vai. E aí é que vem o ponto. Quando você faz isso, se a matriz é quadrada, os dois vão estar igual, tudo certinho. Mas se elas não são quadradas, se não é uma matriz quadrada, o conte-linha vai passar do conte-coluna e o conte-coluna não vai chegar nem aí no final do conte-linha. Por quê? Você colocou um número que vai de 0 até um certo número x
no lugar onde o outro cara vai de 0 até y. Então, só trocar o conte pelo outro só funciona se a matriz é quadrada. Mas a gente está fazendo uma classe que é genérica, ela serve para matrizes quadradas e não quadradas. Então, nessa hora, a gente tem que tomar cuidado com a nossa implementação. Então, não tem problema nenhum em fazer a implementação de uma certa forma mais simples ou mais fácil. O problema todo é a gente tem que entender sempre a consequência daquilo que a gente faz. Se por acaso você estivesse fazendo uma matriz ou uma implementação de matriz cuja natureza dela sempre fosse com matrizes quadradas, pô, aí não tem problema nenhum. Mas no caso da nossa matriz, a gente tem que escolher essa versão aqui da implementação, porque continua sendo certinha para qualquer matriz. Ó, vocês viram agora? Transpôs, ela ficou para baixo toda certinha. Vamos fazer agora a versão um pouco mais difícil desse algoritmo. Qual é? A gente vai transpor os valores. A nossa matriz agora vai ser transposta. Então, assim, vamos lá. Agora, para facilitar a implementação, o que é que eu quero, vamos combinar entre a gente aqui? Porque esse algoritmo pode ser bem mais complexo caso a gente queira. E eu não quero ser obrigado a criar um elemento novo aqui. Porque se a gente for transpor uma matriz que não é quadrada, o que, que vai acontecer? O nosso objeto aqui, ó, o nosso atributo mat estaria errado. A gente tem que criar um novo atributo mat quando a matriz não é quadrada. Então o que a gente vai fazer agora? A implementação que vocês fizerem para transpor a matriz, não é para imprimir transporte, mas para transpor a matriz, vai assumir que a matriz é quadrada. Então, o que, que vai acontecer? Vocês vão fazer um ifzinho no começo da implementação, só checando. Se o número de get número de linhas igual a get número de colunas, aí você continua. Se não, você não faz nada. Ignora o método. Tá legal? Vamos lá? Mais 5 minutinhos para fazer essa implementação? Essa implementação é cheia de pegadinha, tá, galera? Vamos prestar atenção aí nessa, tá legal? Não é tão fácil quanto essa aqui. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Bem, senhores, vamos retomar aqui a gravação agora para a gente fazer a transposição de valores. Transposição de valores da matriz. Como é que vai ser a transposição, pessoal? Então, como eu comentei com vocês, quando a gente está fazendo, a gente imprimiu a matriz transposta, quem estava na posição 00 foi para a posição 00. Quem estava na posição 10 foi para a posição 01. Quem estava na posição, sei lá, 0, 1, 2, na 20 foi para 02. Então vocês viram que houve uma troca, né? Assim, a gente trocou o cara desse lado aqui para esse lado aqui. Ó, só olhar. 15 foi por 5, aí o 5 pelo 15. O que que eu vou falar com vocês? O que é muito doido. Eu já vi muita gente, inocentemente, né? Quando está fazendo o algoritmo no papel, não está implementando, usar essa estratégia aqui. Pega a estratégia da impressão transposta, entendeu? O que que ele faz? Ele faz assim. Cadê o troca aqui? A gente já fez aqui o troca, né? Cadê o troca? Tá aqui para baixo. Tá aqui o troca. O que que a pessoa faz? A pessoa faz isso aqui, ó. Diz ponto. Troca. Olha a malandragem que o cara faz, cara. Ele faz assim, ó. Opa, falta aqui o conte, né? O cara faz isso aqui. Cara, pô. Não, professor, é só trocar, né, pô? É só trocar, né? O aluno, quando tá fazendo no papel, cara, essa é a primeira coisa. Só que em vez de colocar assim, né? Ele coloca isso aqui lá dentro, né? Que dá um trabalhão, né? Pô, aí. Imagina, na época da prova de papel, né? Que, pô, como os astecas faziam, né? Pô, na prova de papel, né? O cara chega lá, aí implementava, pô, não, tirar uma onda com esse professor agora, vou criar aqui um método de troca e tal. Aí cria o tempzinho aqui, troca os caras de lugar e, pô. Aí ele vai fazer o teste de mesa dele. Pô,
Funciona, pô, a primeira linha funciona maravilha, cara. Fica tudo certo. Ele, cara, bicho, um sucesso demais esse algoritmo e tal. Aí, só que ele não termina, ele não faz teste de mesa todo. Ele faz só assim a primeira linha e parou. Bora ver um negócio engraçado? Vamos lá. Transposição de valores. Vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o que é linha e botei na coluna. E o que era coluna eu coloquei na linha. Fiz trocar os caras de posição. Lembrando, pessoal, agora eu estou assumindo, ó, tanto que eu nem entro. Só entra se a quantidade de colunas for igual à quantidade de linhas. Ele não vai imprimir nada. Ele não vai tentar fazer nada se não for uma matriz quadrada. Beleza? Bora lá. Eu vou fazer aqui agora uma matriz pequenininha. 3 por 3, tá? Humilde, pequenininha, para a gente ver a parada funcionando. Vamos lá. Java C. Vamos colocar agora, em vez de ser matriz transposta, deixa eu comentar esse cara aqui, a gente vai transpor a matriz, né? Transposição de valores. Então, e vou imprimir a matriz no final, né? Porque eu não vou imprimir, agora eu não vou imprimir ela transposta, eu vou imprimir a matriz, né? Então, inicializo o randômico, vou imprimir a matriz, vou pular uma linhazinha e vou imprimir ela de novo. Tá legal? Então, a gente espera ver, né, um negócio bem legal. Tipo, o que que eu vou fazer? Não, eu vou até fazer uma zoeira. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o imprime transposta também. Vamos lá. Porque a gente já sabe o que que a gente vai querer ver, né, pô? Vamos lá. Eu vou inicializar random com a matriz. Vou imprimir ela. Aí vou imprimir ela. Vou imprimir ela. Depois vou imprimir ela transposta. Vamos lá. Olha o que que a gente está montando. Atos, não, cara, não pode usar matriz auxiliar, cara. Temos que usar a mente. Vamos usar o nosso cérebro para resolver esse problema, Atos. Vamos lá. Olha como é que é a brincadeira, cara. Vou inicializar randômico. Vamos imprimir a matriz. Show de bola. Vou imprimir ela transposta. Imprimir uma linha, aí agora eu vou transpor a matriz e vou imprimir ela. O que que é a expectativa do maluco fazendo aqui? Pô, professor, transpus os valores. Quando eu imprimir a matriz, vai dar igualzinho a matriz transposta, professor. Pô, malandro, cara, vai ser show de bola, professor. Aí eu falei, cara, corre pro abraço, cara. Aí vai lá, o cara compila aqui, todo pimpão, vai lá e executa. Aí ele, opa, aconteceu. Tem aquele desenho do pica-pau, né? Aconteceu de novo. É aqui, ó. Tá aqui a matriz. Olha, isso aqui, por acaso do destino, foi muito fácil. Olha aí, ó. Tem uma linha toda 7. 7532, 751. Olha a matriz transposta. A gente imprimiu ela transposta. Só que olha a matriz que ficou aqui. Aí o aluno vai falar, professor, cara, não mudou nada. Acho que o algoritmo tá funcionando, mas é que aconteceu um problema. Ele deve ter impresso da memória louca, do lixo. Ele pegou, foi um vórtice do tempo. Não, cara, vamos lá, bora ver, bora ver. Vamos rodar de novo. De novo, professor, não, cara, duas vezes, né? Cara, olha lá, não transpôs, bicho. Vamos tentar analisar devagar o que está acontecendo? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Pra gente entender, né? Vamos entender, vamos entender, vamos entender. Só trocou aqui, professor, era pra ter tudo dado certo, cara. Tá legal, então vamos fazer o seguinte. Bora imprimir umas coisinhas aqui antes pra gente. Vamos lá. Vamos imprimir. A gente vai fazer um relatório. Entendeu? Vou fazer um relatório. O que que eu vou colocar nesse relatório? O conte linha e o conte coluna, para a gente saber quem está trocando de posição. Tá legal? Conte linha. Mais o conte colunas. Opa.
Opa. E eu vou pegar esse elemento que a gente está querendo. Tá aí, o get elemento, né? Deixa eu ver. Tá. Vamos lá, o que que eu vou fazer? Olha a zoeira, hein? Eu vou colocar linha, coluna. O que que vai imprimir aí pra gente? A gente vai ver. Vão ser 9 impressões, né? Porque são 9 elementos. A matriz está pequenininha. A gente vai ver todas as trocas que ele fez. Bora, vamos ver, vamos pensar aqui. Porque isso aqui ajuda a gente a entender que o algoritmo, ele. É meio clichê falar isso, mas o algoritmo só para quando ele termina. Vamos lá. Ih, rapaz, faltou pular uma linhazinha aqui no final. Peraí. Foi mal. Vamos lá. Olha, essas aqui foram as trocas que ele fez. Então vamos lá. O que que ele fez aqui? A primeira troca que ele fez. Ele pegou o 0 e trocou com assim, o 00 ele trocou com o 00. Então o 7 não muda. Se vocês perceberem, tem uma coisa bem engraçada sobre isso. Os elementos da diagonal principal da matriz transposta, eles não mudam, mesmo você transpondo a matriz. Então é a primeira regrinha que a gente já lembra aí, pessoal. A matriz transposta não muda de posição dos elementos da diagonal principal. Então, cara, quando I é igual ao J, quando o conte linha é igual ao conte coluna, tu vai trocar porque vai ficar assim, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Então, não fez nada. Então ele trocou a casa 0 pela casa 0, ó, o 1 da casa 1 e o 2 pela casa 2. Ele vai trocar. Então, não deu em nada. Entendeu? Se vocês perceberem isso aqui, vai ser mais legal então eu fazer a seguinte coisa. Vão ser 9 matrizes que vão aparecer aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui. Cara, vai ficar muito legal. Pera aí. Vamos ver. Então, ele trocou o conte 0 pelo conte. O cara da primeira posição pelo cara da primeira posição. Aí não mudou nada. Aí vem a brincadeira. Olha lá. A gente tá aqui, né? A gente quer chegar aqui. Ele vai trocar o cara da posição 1-0 pela da posição 0-1. Então, olha lá. O 0, ó, já trocou de posição com 4. Olha como é que estava originalmente. Professor, o algoritmo tá indo, cara. Tá funcionando, tá bombástico. Vamos continuar, cara. Vamos continuar. Vai trocar o cara da posição 2-0 pela posição 0-2. Então o cara que está aqui ó, na posição 2-0, ele vai trocar pela posição 0-2. Olha lá. O 7 foi para o lugar do 5. Olha, o 5 foi para o lugar do 7. Olha a matriz que a gente já tem aqui, ó. 850, 4. Então, assim, a primeira linha já está toda aqui, ó. Toda bonitona. Tá lindo. O algoritmo está funcionando legal, professor. 845, 807. Tá faltando só a segunda linha, pô. Beleza. Aí vamos lá na segunda linha agora. Ele vai chegar aqui na posição. Ele terminou a primeira linha, agora ele vai vir aqui para a segunda aqui. Olha o que ele vai fazer agora. Ele vai trocar a posição 01 pela posição 0. O 0 tá para cá e o 4. Mas peraí, professor. Ele vai voltar o cara para a posição que estava originalmente. Meu brother. Quando ele passou a primeira vez, ele colocou o cara da posição 01 na posição 10. Mas quando ele foi na posição 0, ele botou o cara de volta. Então esse algoritmo passou na primeira. Quando ele vai passando a primeira vez, na diagonal superior, ele vai jogando os caras para a posição correta. Só que quando ele passa na diagonal inferior, ele devolve o cara para a posição original. Então a esperteza tem limite, galera. A esperteza tem limite. Não dá para surfar na onda, cara. Professor, como é que resolve uma parada dessa? Galera, é o seguinte. Se vocês perceberam bem, o nosso algoritmo só precisa atuar. E vocês escolhem ou só na diagonal superior ou na diagonal inferior. A estratégia é, vocês têm que passar numa dessas diagonais e trocar todo mundo que está lá por baixo. Quando terminar a diagonal superior, você termina.
E aí eu faço a pergunta: qual é a característica dos elementos das matrizes que estão na diagonal superior da matriz? Você sabe qual é a característica dela? A característica dos elementos que estão na diagonal principal, a gente já sabe, é o conte J, o conte I é igual ao conte J, ou I é igual ao J. Qual é a característica dos elementos da matriz que estão na diagonal superior? A gente só quer andar nela. A gente quer um algoritmo que anda somente na diagonal superior. A gente não quer que ande na matriz toda. Eu quero só que ele ande na... Vou digitar aqui. Deixa aqui. Vamos lá. A matriz tem... Eu vou digitar aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 1. Vou digitar aqui para... Sim, é como se eu estivesse escrevendo no quadro, tá? 1, 0, né? Desculpa. 1, 1, 2. 2, 0. 2, 1, 2, 2. Olha lá, a gente quer. A gente não quer esse. A gente não quer esse. E a gente não quer esse. Porque a gente já viu que não faz sentido nenhum pegar a diagonal principal. A gente quer esse cara aqui. Tá na parte de cima. A gente quer esse cara aqui. Tá na parte de cima. Opa! A gente não quer esse cara aqui. Tá na parte de baixo. A gente quer esse cara aqui. Tá na parte de cima. A gente não quer esse cara aqui. Tá na parte de baixo. A gente não quer esse cara aqui. Tá na parte de baixo. Olha o que vocês. Se vocês aumentarem a matriz, vocês vão perceber uma coisa. Os caras que estão na parte de cima têm uma característica. Esse elemento aqui, ó. Esse garotinho aqui. Ele nunca é maior do que esse cara daqui. Nunca é maior. Ele, assim, sempre o conte I vai ser menor que o conte J. Entendeu? Quer dizer, conte colunas maior que. Sempre o conte I vai ser menor que o conte J. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar o seguinte, cara. O conte colunas. Eita lasqueira aqui. Aqui tá o primo transposta, né? Eu zoei aqui o primo transposta? Não. Tá aqui no transposição de valores. Então, assim, se a gente já sabe que eu não devo visitar os elementos onde o conte colunas, o conte I for menor que. Ele tem que se manter menor que o conte J. Então é só pensar o seguinte. O conte I, ó. O conte I, o número de linhas aqui. Cadê aqui? Deixa eu até trocar esse negócio aqui para ficar direitinho, vai. Conte linhas, conte colunas. Olha lá. O conte linhas e o conte colunas. Então, assim, se você quer que isso aconteça, então a gente pensou o seguinte: esse cara aqui, ó, ele nunca vai. Tipo, se o conte linhas vai até um certo número, esse maluco aqui não pode ir num número maior do que o conte linhas. Tipo, vamos lá. Se o conte. Se o conte linhas vai até, sei lá, 0, 1, 2, o cara só pode ir até 1. Então a gente vai no 1, 2, aqui, vamos olhar aqui na nossa coluninha aqui. A gente tem que ir no 0, 1, ó, no 1, 0, no 2, 0. Ele continua maior, né? Quando chega nesse cara aqui, ó, pô, pessoal, aí não é legal esse cara aqui, a gente não quer. Então esse cara aqui, ó, ficou maior que esse. Tem a forma cabocona de fazer isso. Qual é a forma cabocona? A forma cabocona é tu colocar um if aqui. Tu só deixa trocar se ele entrar no if. É a forma cabocona do negócio. Bora fazer a forma cabocona? Claro, pessoal, formas caboconas sempre são opções válidas. Com certeza, eu vou dizer para vocês, na hora. Na hora que você tá no aperreio, cara, não tenha medo de usar uma solução cabocona. Tenha medo de não entregar. A não ser que a solução cabocona seja dita pelo professor Moisés. Não pode usar a solução cabocona. Vamos lá. Conte linhas tem que ser menor que o conte coluna. Vamos ver se vai dar certo. Um deles vai dar certo. A gente vai andar numa da. Ou não, a gente vai andar na matriz superior e matriz inferior. Vamos lá? Vamos lá. Opa!
professor, deu certo. Olha, ele imprimiu a matriz transposta, cara. Por que essa matriz acabou com, né? Porque, bicho, é só lembrar, ela tá fazendo a mesma coisa. Mesma coisa, vamos lá. Ela tá fazendo a mesma coisa. Pintline aqui. Que vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá fazendo a mesma coisa que aquele algoritmo do busca, que encontra o cara na primeira posição e já resolveu o problema, mas bicho, ele vai andar 1 milhão lá pra baixo. Imagina uma matriz, que é uma tela de computador. 1800 por 1020. Aí o cara, não, bicho, transpõe aí a tela daí pro usuário na hora do jogo pra dar uma loucura e tal. Aí tu todo pimpão, tu faz esse algoritmo aqui. Tu já transpôs a matriz todinha, mas ele vai continuar fazendo um laço, só não fazendo nada, mas vai continuar lá. Aí a galera vai olhar pra ti, pô, cara. Não, funcionou, mas a gente esperava um pouco mais de você. Entendeu? Olha lá. 01, 02, 12. Ele fez só a matrizinha aqui de cima. Então, 0, 01, 02, 12. Ele não fez nada da parte de baixo. Ele não fez o 10 e o 1. Ele não fez o 20 e o 21. Professor, dá para fazer uma versão 2.0 desse algoritmo que eu não vá até onde eu não preciso? Dá, cara. Dá para fazer. Olha lá. Vamos pensar comigo aqui. Esse cara aqui estava no 0. Esse cara aqui foi de 0, assim, esse cara aqui estava no 0, vamos lá, vamos pegar aqui o nosso print aqui. O conte-linhas foi de 0 até 1. E o conte-colunas foi de 1 até 2. Então a primeira coisa que a gente já começou a pensar aqui. O conte-linhas, cara, a gente, do jeito que está aqui, né, do jeito que ele entrou aqui, eu vou deixar agora solto de novo, né? Vou tirar esse cara aí. A forma cabocona aqui. Do jeito que tá aqui, vocês já perceberam o seguinte, cara, não faz sentido eu começar os dois do 0. Por que não faz sentido começar os dois do 0? Porque vai dar 0, 0. A gente vê que 0, 0 não faz sentido. Então a gente começa do 1, galera. Começa do 1. A gente não começa do 0, a gente começa do 1. Então a gente vai de 1 até o final da quantidade. Isso aqui tem que ir. Beleza. O conte coluna tem que começar de quem, professor? Se vocês perceberam, o conte coluna sempre começa da onde tá, tipo assim, ó, isso aqui é o 0, foi para 1. Do 0 foi para 2. Então ele começou do 0 mais o 1. Tipo, ele pegou esse cara aqui, ó. Ele começou do continente? Não, porque senão vai dar 1 de novo. Ele começa desse cara mais alguma pessoa, entendeu? Mais alguma pessoa. Então ele vai desse cara até onde ele tem que ir. Continha mais 1. Se vocês perceberem isso, aí vocês vão ver que ele nunca vai começar do 0. Ele vai fazer 1, 2 e vai acabar. Bora ver o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Ele fez o 1 e o 2. Cadê aqui? Continua mais 1. Zero 1, 0 2. Tá, perfeito. Então, esse cara aqui, vamos fazer o nosso. Deixa eu primeiro colocar aqui o que a gente quer fazer, né? Vamos lá. Opa. Deixa eu voltar de novo aqui para fazer um negócio certinho para vocês entenderem bem legal. Esse cara aqui tem que sempre começar do 0. Vai começar do 1, vamos lá. Se a gente colocar esse cara aqui, não vai começar do 1, vai começar do 0. Aí esse maluco aqui, o que vai fazer? O conte colunas tem que ser. Se a gente está na matriz aqui, né? 0, 0, 0, 1, 0, 2. 1, 0, 1, 1, 1, 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2. O nosso continha, na verdade, a gente vai começar. Obviamente, na verdade, tem que começar do 0, desculpa. Esse cara aqui é que não tem que começar. Continha começa do 0. Conte colunas começa
vai começar do conte 0 mais 1, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Conte linha mais 1. Isso. Agora que eu... Mais 1. Aí vai fazer, ele vai começar do 0,1, aí vai até o 0,2. Aí na próxima ele vai fazer só 1, 2. Opa, foi mal. Pronto, agora sim, hein? Olha como é que pode falar, pode falar. Vou até tirar o meu if aqui agora. Quem tiver algum, se alguém levantou tem alguma dúvida, é só falar. Se foi o gato que pisou, não tem problema não. Então aí que vem um ponto assim, aí é que vem a parada dos algoritmos, assim, que é o que eu falei. E aí que vem o ponto, olha como é que ele andou somente naquilo que a gente queria, no 0,1, no 0,2 e no 1,2. E aí vocês viram, eu não usei nenhuma matriz adicional, não andei em tudo que eu precisava, quer dizer, em coisas que eu não precisava andar, tipo, fez aquele if que o cara passou, não. Eu dei só uma. Eu entendi a relação que os números dos índices tinham na hora de fazer esse cálculo. E essa que é a grande sacada de a gente fazer algoritmos de matrizes, pessoal. A gente entender a relação que a gente vai ter com os índices. No meu caso aqui, ó, ele começou do 0 e eu comecei do conte coluna, ele começou de 1, ele começou do cara mais 1. Então, vocês viram que é uma bobagem que a gente faz, mas ele resolve o problema. E resolve o problema de uma forma bem elegante. E aqui é que vem todo o desafio que eu digo que é pra gente que desenvolve software. Vocês vão perceber que é muito comum, cara, muito comum ser complicado fazer coisas pequenas e simples. É muito mais fácil fazer um negócio difícil, cara. É muito mais fácil fazer um negócio difícil. Então, por isso que eu gosto de dizer pra vocês assim, sempre que possível. Eita caramba, deixa eu ver aqui. Sempre que possível, busquem fazer a versão mais simples que vocês puderem do algoritmo, tá? Evitem o máximo possível. Às vezes uma solução... Obviamente, quando vocês estiverem muito no aperreio e tiver uma entrega, façam a versão que vocês tiverem. Mas fazer algoritmos simples, esse é o desafio. Sempre vai ser o desafio de fazer um negócio. Bora testar agora com uma matriz maior pra gente ver como o negócio fica legal? Vou fazer uma matriz 6x6 aqui. Opa, deixa eu limpar aqui a tela. Tá aí, uma matrizinha bonitinha, 9, 15, 17, 6, 12. Olha como é que ficou a impressão dela e depois a gente trocando os valores dela, tudo certinho também, ó. 5, 8, 13, 4, 3, 3, 2, 2, 9, 0, 12. Pô, professor, esse negócio de transpor matriz me abriu a cabeça, é que a gente pode fazer algumas manipulações na forma como a gente pensa os índices e atingir um resultado muito simples fazendo uma mexida muito pequena no algoritmo. Com certeza, pessoal. E para fechar aqui, o que eu queria fazer com vocês, pessoal? Não, na verdade, eu vou fazer duas vezes ainda, né? Vocês lembram do shuffle lá do nosso algoritmo que a gente falou, professor, e se eu quisesse começar uma matriz que, tipo, eu quisesse que ela fosse uma matriz onde não tivesse um número assim repetido, tivesse com um número todo bonitinho assim, todo certinho. Tem um jeito de fazer isso sim, e a gente pode fazer uma estratégia muito parecida. Se você lembra como é que foi a estratégia que a gente usou do shuffle, que é a gente inicializa ela bagunçada, mas os números estão em ordem. Se vocês lembraram como é que a gente fez o shuffle, a gente criou primeiro, a gente inicializa o vetor com o índice igual à coluna, né? Assim, quer dizer, o índice igual à posição onde ele está. Então, o número 0 vai na casa 0, o número 1 vai na casa 1 e tal. E depois a gente anda pelo vetor trocando, usando um gerador de aquele número randômico. A gente pega dois endereços aleatórios e troca ele de posição. Sendo que os endereços estão dentro do tamanho do vetor.
Para fazer um shuffle parecido em matriz, a gente faria uma coisa parecida. Como? Primeiro a gente inicializa a matriz toda ordenadinha, com a linha igual a coluna. Só que esse negócio aí assim, pode funcionar? Tu não vai poder colocar, nesse caso, o índice da linha na coluna, porque tu vai ficar repetindo, assim, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Não. Tu tem que criar um contador externo e toda vez que tu adicionar um cara na matriz, tu incrementa esse cara. Olha como é que eu fiz aqui. Coloquei um valor, fiz o conte aqui, né? O conte I e o conte J. Aí eu seto o valor, aí ó, incremento o carinha. Faz um acumulador. Aí ele anda na matriz todinha e inicializa ela ordenado. Bora ver? Deixa eu aqui. Inicializa ordenado. Vamos imprimir o cara aqui. Para vocês verem. Olha aí, o 0, 1, 2, 3, 4, até a minha matriz é 6 por 6, é 36, então ela vai de 0 a 35. Olha, ficou bem bacaninha a minha matriz toda inserida ordenado. Como é que a gente faz o shuffle? Usa a mesma sacada que a gente usou na matriz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número da linha, o número da coluna, eu vou criar quatro números aqui, vão ser números randômicos, né? E eles vão ser entre 0 e o tamanho da linha e o tamanho da coluna. Porque, lembra, tem que ser, caso a gente faça aqui uma matriz que não seja quadrada, ele tem que funcionar também. Então ele vai gerar quatro índices aleatórios e vai trocar. E eu vou fazer isso andando pela matriz toda pelo menos uma vez. Dessa forma, a matriz fica zoada, fica zoadinha do jeito que a gente quer. Ó, mat1.shuffle. Vamos ver agora a matriz zoada. Ela tá com os valores dela todo ordenadinho lá, aí a gente vai só dar uma bagunçada nela. Pronto, olha aí, ó. Agora a gente sabe que não tem um número aí, não tem números repetidos nessa matriz aí. Pô, fantástico, professor. Isso aí é um negócio divertido pra caramba. Dá para fazer alguma coisa melhor que isso? Já, porque vocês estão vendo que a gente aproveita muito das ideias do vetor. E por que isso acontece? É porque aquilo que eu comentei com vocês. O vetor é um caso específico de uma matriz. Ele só tem uma dimensão, mas é uma matriz de unidimensional. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui existem algoritmos que funcionam para as matrizes que a gente faz uma versão para a matriz unidimensional. E o que eu quero que vocês agora assim explodam assim, pô, pensa bem loucão. Pensem que dá para fazer a mesma coisa com uma matriz de 3 dimensões, um cubo. Como é que faria o shuffle num cubo? Dessa mesma forma. Como é que você faz o ordenado num cubo? Da forma como eu fiz aqui. Como é que eu faço a troca num cubo? Dessa forma aqui. Como é que você faz uma busca num cubo? Em vez de ter 2 while, teriam 3 while. Como é que a gente faz a transposição? Troca a linha por coluna e a altura. Inverte os 3, entendeu? Então, assim, a matriz, em vez de ficar transposta, ela ficaria de cabeça para baixo. Entendeu? Tem certas formas. Tudo que vocês viram aqui de fazer em 2D, a gente faz em 3D. Essa aqui é a parada toda, entendeu? Dá para fazer. E aí que eu quero que vocês sempre pensem nisso. O que vocês estão fazendo aqui para 2 dimensões acontece igualzinho para 3, para 4, para N dimensões. Os algoritmos, tipo, para 5 dimensões, 5 paras um dentro do outro. Para 5 dimensões, 5 ares um dentro do outro. Para trocar, teriam 5 endereços em vez de ser... para fazer a troca aqui, seriam 5 endereços ao invés de 2 endereços. O get tem 5 endereços. Para fazer o set, teria 5 endereços mais um valor, entendeu? Então funciona para N dimensões. É isso que eu quero que vocês pensem, porque a gente está falando aqui de 2 dimensões porque fica mais rápido de escrever, fica mais rápido de pensar, mas tudo que a gente está fazendo aqui serve para todas as dimensões. E quando a gente começa a programar com 4 dimensões, aí a computação gráfica entra. Aí é a hora que entra, vocês vão começar a ver os algoritmos de computação gráfica, na verdade, eles funcionam com matrizes 4x4 e 4x5, quando a gente quer fazer alguma coisa com o número imaginário. Mas
funciona sempre dessa forma. As operações ficam codificadas na matriz. Então, são sempre matrizes desse jeito aqui. Então, vocês não precisam pirar muito, não, tá? O que vocês estão fazendo aqui serve para muita coisa. E tem muito valor, óbvio. E aí, agora eu vou tipo, eu implementei uns algoritmos aqui e vou comentar com vocês. Eu vou botar, obviamente, copiar ali para vocês verem. Mas a gente vai brincar daqui a pouco, que acho que é a parte final da aula que eu quero comentar com vocês, é como é que a gente ordena uma matriz. A gente vai falar já já. Olha aí, esse exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Qual é o ponto dele? Eu fiz um algoritmo chamado conta maiores. O que é o conta maiores? Ele vai contar, ele vai retornar para mim um número inteiro. Qual o objetivo desse algoritmo? Eu vou passar um certo número e ele vai me dizer qual é a quantidade de números que são maiores que esse que eu passei para ele. Tipo, se tem 5 números maiores, ele vai contar, encontrou 5, ele passa para você esses 5. Bora ver ele funcionando. Como é que ele funciona? Contador de maiores, faço um para I e J, normal, que vai até o número de colunas. Eu pego o número, eu só sei, assim, isso aqui eu fiz simplesmente por causa de leitura, tá, galera? Eu não precisava ter usado esse tempo, não. Foi só para questão de leitura, para ficar assim, fácil. Isso aqui, ó. Se o número que eu peguei é maior que o valor, conta maiores. Esse algoritmo aqui, ele pode ser adaptado para não só contar maiores, para contar menores, para contar um certo número. Ah, quantas vezes um certo número apareceu na matriz? Tá aqui, você pode pegar esse cara. Quantos números apareceram que foram maiores? Tá? E assim por diante. Então, vocês podem adaptar coisas. Vocês podem adaptar esse algoritmo, esse mesmo algoritmo aqui para quantas vezes um certo número aparecer numa certa linha? Quantas vezes um certo número aparecer numa certa coluna? Bora ver aqui ele funcionando. Eu vou imprimir aqui, ó, o mat1 ponto conta maiores. É uma matriz 6x6. A gente está fazendo ela ordenada, então está de 0 a 35. Eu vou colocar aqui o número 10. Então a gente espera que entre 0 e 35 vão ter, acho que 16, 15 números. Vamos lá, vamos ver o que vai aparecer aqui no print line. 25 números maiores que 10. Pô, então o meu algoritmo está funcionando bem, professor. É, e ele funciona independente da matriz. Ó, essa matriz aí tá. A gente pode transpor, não transpor, vai funcionar do mesmo jeito. Ah, quantos números são maiores que 30, professor? Cara, eu espero muito que sejam 5, né? 5 números. E assim por diante. Pô, legal. Cada um desses comportamentos é mais uma ferramentinha que fica no canivete suíço de vocês de algoritmo de matriz. Olha o outro que eu fiz aqui. É a gente entender a ordem de uma matriz. Tem muitos algoritmos que exigem que a matriz seja quadrada e você tem que saber a ordem da matriz para fazer algum cálculo. Tá legal? Então, assim, se a matriz não for quadrada, ele retorna -1. Isso é um negócio legal, porque ordem é um número que ele é positivo. Não existe matriz de ordem 0, né? Porque é uma matriz que não tem valor. A menor matriz que vocês vão encontrar é a matriz de ordem 1, que ela tem uma linha e uma coluna, que é um valor só. Então, assim, esse cara aqui, ele é bacana que ele vai retornar a ordem da matriz que a gente tem. Vamos pegar aqui. Então, pega a matriz 1 aqui, aí a gente vem aqui, o nosso retorna a ordem. Se a nossa matriz for uma matriz não quadrada, ele retorna -1. Então você faz um algoritmo, na hora que você implementa a API, né, você avisa, olha, se tu passar para mim uma matriz que não é uma matriz quadrada, o algoritmo não vai fazer absolutamente nada, ele vai retornar -1. Olha aí, ordem 6, porque é uma matriz 6x6. Agora, se eu quebrasse esse esquema aqui, meu brother, se eu colocasse 6x5, -1. Olha aí, a matriz não é quadrada. Se tinha algum algoritmo que dependia de uma matriz quadrada, ele dá um check aí. Essa matriz é quadrada, ele já vai nesse cara aí. Se retornar -1, olha, qual o erro que deu? Passou o algoritmo para uma matriz, um algoritmo que era para funcionar numa matriz quadrada, tu passou para uma matriz que não é quadrada. Aí, não, tu passa o ordem. Se o ordem for um número maior que 0, pode executar o algoritmo. Por quê? Está garantido que a matriz é quadrada e você já pega a ordem para fazer alguma coisa.
Porque, na verdade, quando você está trabalhando com ordem, você não precisa mais pegar o get linha, get coluna. É get ordem. Pegou a ordem, já executou o algoritmo que você precisa. Para fechar a última parte agora, pessoal, vamos falar de ordenação de matrizes. Não vou nem abrir aqui o algoritmo para vocês não verem ainda, para não dar spoiler, né? Como é que vocês imaginam? Aí eu quero ver aqui na interação com vocês aqui no chat. Tenham coragem, pode colocar aí. Como é que vocês imaginam que a gente ordena uma matriz? Quem já souber a resposta, assim, científica, põe aí. Quem não souber, põe o que acha que é. Eu quero ver aí como é que tá a cabeça de vocês. Como é que vocês acham que a gente ordena uma matriz? Coloquem aí. Temos 20 pessoas. Eu acho que alguém vai escrever uma coisa engraçada. Vamos lá. Senão eu vou escrever. Ah, professor, a gente faz um monte de shuffle até ela voltar ao estado original. Pode acontecer, cara. Em alguma hora vai acontecer, entendeu? Tudo bem, tu pode ganhar na loteria 3 vezes antes disso acontecer, mas vai acontecer. Dependendo do tamanho da matriz. E aí, alguém tem alguma dica, alguma intuição de como é que a gente ordena? Vamos lá, o João Vitor me deu uma boa, cara. Depende de como ordenar. Vamos fazer o seguinte: eu quero ordenar de forma assim que a primeira linha fique 0, 1, 2, 3, 4, a segunda linha 5, 6, 7, 8. Tipo, ordenar assim, tipo, andando nas linhas e descendo. Tipo, o cara lá da ordem menor, 0, 0 tem o menor número, o cara maior tem o maior. Olha aí, pô, apareceram muitas coisas muito legais aqui, cara. Vamos lá. O João Vitor perguntou, né, como é que eu queria. Eu falei, ó, o, o Arthur deu a primeira dica aqui. Ele pegar o maior número, menor número de índices, número maior, menor número, menor em ordem de índices. Assim, exatamente. Você vai colocar, tipo, quanto maior os índices, tipo, o que eu quero ordenar, na verdade, é ordenar nas linhas. Tipo assim, ó, a primeira linha está ordenada, tipo, o maior elemento da primeira linha, ele vai ser menor do que o primeiro elemento da segunda linha, entendeu? Como se fosse um texto, assim, você estivesse imprimindo a matriz ordenada dessa forma. Ela vem ordenada assim, ó, não é na diagonal, não. Se da diagonal vai ser uma próxima estratégia que a gente vai fazer aí. Vamos lá. O Atos deu uma ideia boa, cara. Trata ela como um vetor e imprime do menor para o maior pulando linha. Isso aí é uma forma bacana de tratar. A gente tem que ver só como imprime, mas já vamos, o Atos já deu a primeira, o Atos já deu pra gente uma luz no final do túnel. O João Vitor tava perguntando só uma forma de ordenação que eu já falei. O Aldrin já deu aqui, ó. Chama o primeiro de menor e compara com os outros e faz a repetição para os outros. André, essa é uma boa solução, cara. Ela pode funcionar. Pode ser pesada. Mas ela pode funcionar sim, senhor, cara. Muito bom, entendeu? O Luiz Viana já tá. O Luiz já começou a digitar ali o método, mas ele, por questão de espaço pra gente, ele resolveu não colocar ali a resposta. Mas ele já implementou, ele só colocou um pedacinho ali. O Thiago teve uma ideia aqui, cara. A única coisa que eu consegui pensar é em transformar em array, ordenar e depois voltar para a matriz. Mas parece errado. Thiago, nada é errado, cara. Até o ponto que alguém diga, ei, cara, tu fez errado. Calma, até agora não tem nada de errado. O João Vitor transforma ela em um vetor de acordo com o tamanho da matriz e ordena o vetor. Depois coloca de novo na matriz. Poderia fazer a impressão apenas com o vetor se soubesse a ordem da matriz. Boa. Por acaso, João, a gente tem o get linha e get coluna, né? Dá para fazer, caso quisesse, né? Cara, assim, gambiarra, cara, vamos lá. Gambiarra é uma solução ainda não oficializada pela ciência, entendeu? Ninguém sabe. Ela pode, talvez o que nasceu como uma gambiarra tenha virado um grande algoritmo depois, ninguém sabe, né? Vamos lá. Mas eu vou falar um negócio para vocês, sério. Agora, é,
A solução que o João deu, o João Vitor deu, ela é a solução que, na nossa área, é a mais eficiente. Por quê? Porque a contagem, a manipulação de índices que é necessário para fazer a ordenação de matriz, ela não costuma valer a pena quando a matriz fica muito grande. Olha que chato. Por quê? Você vai andar em vários vetores, aí você vai ter que sair pulando de linha de coluna, então essa manipulação, porque você vai ter sempre que andar, imagina, a gente fazer tipo o selection sort. A gente vai ter que andar em várias vezes, em várias colunas, vai ter que fazer vários tipos de manipulação que elas são complicadas e podem levar a erro. Então a forma que o pessoal da computação normalmente acha mais econômica de fazer uma ordenação de matriz é essa. Você cria um vetor que tem a ordem, a dimensão da matriz, né, que você pega a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas, você cria um vetor desse tamanho, você copia todos os elementos da matriz em ordem para esse vetorzinho todo bonitinho. E para vocês terem ideia, uma forma de fazer isso é usar esse algoritmo aqui, ó. Não tem o inicializa ordenado? Esse é o jeitinho de fazer a cópia. Só que esse valor aqui você já sabe quem é, né? Esse valor aí é o índice do vetor que você vai copiar. Vocês estão vendo como a gente consegue construir um algoritmo que faz uma outra coisa, saindo do algoritmo bobão. Esse algoritmo aqui é bobão, cara. A gente vai fazer o algoritmo de ordenação baseado nele. Então lá, só que assim, pensem comigo. Copiar de uma matriz para um vetor e depois copiar do vetor, porque imagina, aí assim, quando você coloca no vetor, o vetor é a estrutura na nossa área que a gente tem as operações de ordenação mais eficientes. Tipo assim, o que é mais eficiente? Ordenar num cubo, numa matriz ou num vetor? É num vetor. Essa é a forma mais eficiente que a gente tem, os algoritmos da nossa área. Mais eficiente de ordenação, eles ordenam em vetores. Então, faz muito sentido a gente copiar para um vetor. Tá? Qual é a hora que isso não dá certo? Vamos supor que essa matriz é uma matriz enorme, uma matriz muito grande. Aí existe uma outra estratégia para fazer esse tipo de coisa. Mas essas estratégias não fazem parte do curso de IP eu ensinar para vocês. São estratégias um pouco mais avançadas. A gente usa um algoritmo chamado Mesh Sorting Disco. Que a gente pode ordenar a matriz dessa forma usando uma variante do Merge Sort. Você tipo, faz você garante que as linhas estão em certas condições de ordenação e ordena depois a linha. E a gente tem algoritmos que a gente chama algoritmos in place, que é o algoritmo que ordena na própria estrutura, e os algoritmos out place, que é o algoritmo que precisa de uma estrutura auxiliar para ordenar. Então, a gente usaria um algoritmo desse. Então, na nossa área, a gente, para IP, o que a gente espera que vocês saibam fazer? Vocês usarem um vetor adicional para fazer isso. Então, para esse tipo de problema, a gente usa. Só que não sei se vocês concordam comigo. Copiar um vetor para uma matriz para um vetor, pode ser uma operação que a gente usa para várias coisas. Então não faz sentido a gente criar um algoritmo que tem esses dois caras lá dentro. Faz muito mais sentido a gente criar métodos externos que façam isso. Então a primeira parte da gente fazer a ordenação da matriz é fazer esse cara aqui, ó. O copia vet to mat. Copiar do vetor para a matriz. Você passa um vetor e passa um objeto matriz. Aí você faz, ó, aquele mesmo algoritmo lá de cima. Você pega o vetor que você está andando e vai setando na matriz. Você pega aqui, ó, o valor da matriz. Você pega o vetor aqui, né? Pega o elemento da matriz e copia para o vetor. E depois tem o copia match to vet, que é o copia da matriz para o vetor. Então o nosso algoritmo, o que o nosso algoritmo de ordenação vai fazer? Ele vai pegar primeiro a matriz, vai copiar para o vetor, a gente passa a matriz e vai para o vetor. Então vai andar na matriz aqui, ó, tá vendo? Ó? Pega o valor que a gente quer, né? O elemento que a gente quer e seta ele na matriz. Pô, legal. E olha como é que acontece aqui, ó. Olha como é que fica a ordenação. Copia do vetor. A gente pega assim, ó, pega esse cara que é a nossa matriz, copia para o vetor. Aí, ó, a gente usa um algoritmo que a gente já implementou, cara. Um algoritmo bom, um algoritmo, um session sort, um algoritmo show, entendeu? Terminou de ordenar? Copia de volta, maluco. Copia a matriz pro vetor. Dá a matriz pro vetor. Fez isso aqui, você ordena o cara. Vamos dar uma olhada lá?
Então, vou colocar aqui o inicializa ordenado, vou dar o shuffle, mate um ponto, ordena. Já fiz até aqui, ó. O professor Moisés prepara uma aulinha, né? Claro, tem que preparar a aulinha, né, cara? A gente vem aqui, deixa eu fazer uma brincadeira no código e tal. Vamos tirar aqui. Então, olha como é que vai ser, pessoal. Tá aqui a matriz 6x6. Vou inicializar ordenado. Vou dar um shuffle. Vou imprimir ela bagunçada. Vou ordenar. E agora vou imprimir. Olha o que aconteceu. Tá aqui a nossa matriz zoadona. Toda zoada. Fez shuffle. Depois a gente vem ordenado. Olha que legal. Então vocês estão vendo que a gente. E aí que vem o ponto todo que eu acho bem legal da gente entender. Que esse aqui é o grande ponto de a gente programar orientado a objeto e de a gente fazer métodos que a gente entenda que eles são bem modulares. Por quê? Vocês podem aproveitar o algoritmo que vocês fizeram antes para resolver um problema depois. Vocês podem combinar ideias simples e chegar numa resposta para um probleminha que pode eventualmente até ser chato, entendeu? Então, o ponto todo da gente programar e fazer as coisas aqui em IP é de vocês ganharem essa manha, entendeu? De tentarem conseguir ver, cara, a forma que a gente resolveu aquilo ali, pô, dá para resolver assado, assim por diante e tal. E tudo mais. E assim, eu acho que vem aí o ponto aí que eu quero falar um pouco da próxima aula. O objetivo da nossa próxima aula vai ser apresentar para vocês o algoritmo de multiplicação de matrizes. Pô, esse é um algoritmo aí clássico para a gente aprender. E vocês vão ver que a gente vai fazer esse algoritmo em diferentes versões. Porque tem estratégia para fazer a multiplicação de matriz quando a matriz é 1 por 1, quando a matriz é 2 por 2, tem a 3 por 3, e tem a versão original do algoritmo quando é a matriz n por n. E a gente vai ver aquela história de, pô, quando as matrizes não são quadradas, quando a matriz uma 5 por 6, uma 6 por 5, por que que a gente tem que ter a coluna de um igual a linha do outro? A gente vai fazer o algoritmo, então a gente vai fazer o algoritmo que funciona para esse tipo de situação. A gente vai fazer um algoritmo que multiplica a matriz de qualquer ordem, mas ele vai checar antes de você multiplicar se elas são compatíveis para a operação de multiplicação. E o que eu vou mais pegar? A gente na aula a gente vai ver que o algoritmo que a gente usou aqui no vetor, o algoritmo do produto interno, esse carinha aqui, ó, ele vai ser a base do nosso algoritmo de multiplicação de matrizes. Isso é interessantíssimo esse cara aqui. A gente não vai conseguir usar ele dessa forma aqui. É possível parametrizar? É possível parametrizar. Mas a gente não vai usar ele dessa seguinte forma, não. Mas vocês vão ver como é muito legal, a gente pegar essa mesma ideia do produto interno, que vocês vão entender que, na verdade, a multiplicação de matrizes é um monte de somatório de produtos internos de linhas de uma coluna, de colunas de uma matriz com linhas de outra. E a gente vai ver como é que a gente faz o método criar o objeto, tipo, produzir, ele retorna um objeto que vai ser criado em um outro contexto. Vocês estão sempre vendo que a gente cria um objeto, passa para um contexto e retorna. A gente nunca cria nada lá dentro. Agora a gente vai fazer um negócio diferente na aula de segunda-feira. Tá legal? Senhores, esse era o assunto que eu queria. A gente ia ver, obviamente, bem mais devagar durante a semana. Eu ia passar com cada um de vocês durante a aula com esses algoritmos aqui. Mas essa que é a ideia, a gente vê esses algoritmos de manipulação básica e principalmente o algoritmo de ordenação, que vocês veem que a gente. Pô, pode ser um negócio complexo? Podia, tem várias ideias para fazer? Tem. Mas para IP, cara, se vocês já entenderem isso aqui, vocês vão entender que vocês precisam ter um bom algoritmo de ordenação. Professor, eu preciso apagar o objeto vet aqui? Em tese, pessoal, não. Por quê? Quando terminar esse método aqui, quando esse método terminar, o que vai acontecer? O Java tem um negócio chamado coletor de lixo automático. Todo objeto que é criado no Java, ele vai num vetor. Olha que legal. Ele tem um vetorzinho no Java. Na verdade, são dois vetores. Que é o endereço do objeto e o endereço do objeto que está apontando para aquele objeto. Tipo assim, tu vai na casa 5. Na casa 5 tem o endereço do objeto.
Na casa 5 de objeto dono, tu vai lá, ele diz quem é o dono daquele objeto. Quando um objeto é apagado, ele some da casa dos objetos que são donos. Passa o vetor lá, apaga todo mundo. Na verdade é um hash. Ele apaga todo mundo que é dono. Aí o algoritmo passa o algoritmo que é o limpador, ele passa nos endereços de objeto e pergunta: esse objeto que eu estou vendo o endereço aqui, ele tem um dono no outro objeto, no outro vetor? Então ele vai lá na casa 5, aí vem tem um objetinho lá, tá preenchido. Objeto 0345. Aqui ele vai assim, pô, o objeto 345 tá aqui na casa 5 dos objetos que existem no sistema. Aí ele vai perguntar: existe um objeto que é pai desse cara aqui, que está comandando esse cara aqui, que está dentro da. Que esse cara aqui pertence à área de memória dele? Aí vai lá no vetor de endereços dos pais. Aí ele vê nulo. Aí o que o cara fala? Ah, cara, esse objeto aqui não tem mais referência de ninguém, porque quem estava referenciando ele não existe mais. Ele vai lá e apaga o objeto. Então, nesse caso aqui, você vê que a gente criou um objeto aqui, ó, te deu new aqui, ó. Se fosse numa linguagem como C++ ou C, muito provavelmente a gente teria que dar vet.delete ou vet.desalloc, alguma coisa do tipo aqui. Java é uma linguagem que não nos obriga a fazer isso. Então a gente não precisa apagar o objeto ao sair. Ao ele perder a referência que o método ordena termina a execução dele, ele perde a referência. Aí, então ele é apagado automaticamente. Então isso não cria. Exatamente, Atos. O vet aí vira um objeto localzinho desse método. Quando esse método termina, esse objeto ele é destruído pelo garbage collector do Java. Tá legal? Isso a gente vai ver várias vezes. Agora, vamos supor que a gente fez isso aqui, ó. Aí não. Aí não. O que que acontece? Nessa hora aqui, ó, você está dizendo que você vai retornar uma referência para um objeto vetor. Você criou um objeto vetor e retornou ele aqui. Aí no garbage collector, quem é que é o dono desse cara? É quem chamou esse maluco aqui. Quem chamou o ordena é que é dono do contexto. Então, o vet vai passar a ser um objeto do contexto de quem chamou o ordena. O ordena só criou. Se o cara que chamou o ordena for apagado, aí ele é que ele some. João, quando a gente faz isso C++ e uns vazamentos de memória realmente levam essas caixinhas a aparecerem, cara. Não vou dizer pra ti que é uma coisa incomum, não, viu? Programei C++ durante vários anos, na época que eu tava lá no Civan. Cara, C++ é uma questão de amor e arte, né, cara? Senhores, estarei o compilador essa semana para andar, cara. Segunda é presencial, pessoal. Segunda é presencial. Vamos lá, a gente vai ver, a gente vai trabalhar nos algoritmos. Na segunda-feira eu vou tentar, durante a aula, fazer a transmissão dela ao vivo, também no nosso canal aqui, tá? Como é que vai ser? Eu vou pegar um laptop que eu tenho lá. Eu tô fazendo um teste segunda-feira, eu acho que eu vou tentar chegar um pouquinho mais cedo, só para verificar se vai funcionar direitinho. E vou tentar transmitir. Então, assim, se alguém não conseguir ir para a aula, tenta acessar o link aqui que eu vou tentar transmitir. Assim, não vai ser como tá aqui, obviamente. Vai ser a câmera filmando lá o quadro e eu falando. Aí vamos ver como é que vai ser. Tá legal? Atos, eu vou fazer um Drops, que vai ser. Eu vou gravar semana que vem um Drops, que vai ficar no Colab Web, que sexta-feira vai ser o dia da prova de vocês. Então, para eu não ficar tão entediado no dia da prova de vocês, eu vou fazer esse Drops e vou colocar no Colab Web, que é o Drops ensinando a como ler arquivo em Java para a gente usar nos nossos algoritmos aqui. Aí já fica um negócio bem bacana, tá legal? Programar música. Mas como assim programar música? Criar música de programa ou escrever uma música no programa? Não sei como é que é, entendi. Galera, mas independente disso, eu vou agora terminar, só para terminar a gravação e logo que ficar pronto eu já subo no canal, tá? E aviso o link para vocês aí. Pessoal, espero ver vocês segunda-feira na aula. E vamos lá, cara, vamos lá. Lembrando, para quem não perdeu, sexta-feira que vem temos prova, cara. Mas a prova começa quinta-feira
4 da tarde, assunto até a aula de hoje. Galera, valeu, muito obrigado e até segunda-feira. Boa noite a todos.